Suas obras inspiraram Salvador Dalí, mas foram odiadas pelos nazistas. Fugiu dos campos de concentração com a ajuda de uma descendente de Napoleão Bonaparte. Criador da psicanálise, é uma figura indispensável para qualquer um que tem interesse em estudar psicologia. Seu pensamento influenciou fortemente a cultura ocidental do século XX e continua influenciando até hoje. É comum no dia a dia ouvir pessoas falando palavras que muitas vezes nem sabem que se originaram em suas obras, como recalque, neurose ou inconsciente. Podem amar ou odiar suas obras, mas uma coisa é certa: todos já ouviram falar, pelo menos uma vez, em seu nome. Esse é Sigmund Freud. Nascido em 6 de maio de 1856 no então Império Austríaco, onde hoje conhecemos como a cidade de Pribor, na República Tcheca, Freud era filho de um comerciante de lã sem muito sucesso. Jacob Freud, pai de Freud, era originalmente de Freiberg, na região da Morávia, pertencente na época ao Império Austríaco. Em virtude de seu fracasso como comerciante, o pai de Freud teve que se mudar algumas vezes. Quando foi para Viena, capital do Império Austríaco, teve que morar em um local muito pobre para sobreviver. Devido às dificuldades financeiras, ficou mais de 10 anos mudando de apartamento em apartamento. Jacob era descendente de judeus racídicos, mas ao longo de sua vida foi se afastando das tradições, apesar de ter continuado a estudar o Torá, conjunto das obras sagradas dos judeus. Já a mãe de Freud se chamava Amália, nasceu em Brode, na época pertencente à região da Galícia. Não estamos nos referindo à Galícia da Espanha, mas sim à região histórica conhecida como Galícia, que na época ficava no Império Austríaco. Hoje essa área é dividida entre a parte oriental da Polônia e a parte ocidental da Ucrânia. A cidade de Brode, onde a mãe de Freud nasceu, fica na parte pertencente à Ucrânia. Amália foi a terceira esposa de Jacob e juntos tiveram 7 filhos. Freud nasceu quando Amália tinha 21 anos de idade. O nome de nascimento de Freud era Sigismund, mas trocou para Sigmund em 1878, quando tinha aproximadamente 22 anos. Curiosamente, pouco se sabe sobre seus primeiros anos de vida, infância e juventude. Freud também ao longo de sua vida destruiu seus escritos em mais de uma circunstância, uma vez quando tinha em torno de seus quase 30 anos e outra vez quando tinha em torno de 40 anos. Nunca saberemos, mas talvez esses escritos pudessem ajudar a conhecer um pouco mais sobre a história de Freud. Em Viena, capital do então Império Austríaco, Freud ingressou cedo na Universidade de Viena, tendo então 17 anos. Planejava estudar direito, mas se interessou pelas ciências naturais, graças ao fascínio que adquiriu pelas obras de Charles Darwin. Vale ressaltar que a obra mais conhecida de Darwin, A Origem das Espécies, tinha sido publicada em 1859, menos de 20 anos antes de Freud ingressar na Universidade de Viena. Freud e Darwin foram contemporâneos. Quando Freud entrou para a faculdade, Charles Darwin tinha pouco mais do que 60 anos. Na universidade, Freud trabalhou e estudou em diversos projetos, desde a dissecação para o entendimento do aparelho reprodutor de enguias até o estudo na anatomia do cérebro humano. Freud se formou em 1881, mas continuou ajudando em pesquisas no laboratório da universidade. No ano seguinte, conheceu Martha quando estava visitando uma de suas irmãs. Freud se apaixonou e noivou em 1882. O desejo de Freud em se casar com Martha seria importante para mudar a sua carreira, devido à necessidade financeira. Isso porque, no âmbito profissional, Freud tinha poucas perspectivas financeiras quanto à pesquisa científica, e assim decidiu abandonar os projetos no laboratório e começou a trabalhar no Hospital Geral em Viena. Passou por praticamente todos os departamentos de medicina, cirurgia, psiquiatria, dermatologia, entre outros. Começou no cargo de assistente clínico e alcançou o cargo de conferencista, ganhando prestígio, porém sem muito sucesso. Freud então solicita, em 1885, uma bolsa de viagem e licença do hospital. Viajou para a França, onde trabalhou com Jean Charcot, e isso mudaria todo o rumo da história. Charcot foi um dos grandes nomes da medicina. Em 1885, estava em torno de seus 60 anos.
Foi um dos pais da neurologia moderna, com algumas de suas maiores contribuições sendo a descoberta do aneurisma e das causas da hemorragia cerebral, além de seus estudos com a hipnose. A hipnose foi proibida por muito tempo na Europa, sobretudo na Idade Média, por ser considerada uma prática satanista e de bruxaria. Como havia sido descriminalizada, muitos pesquisadores começaram a investigar as práticas de hipnose. Charcot foi um deles, e esses experimentos iriam influenciar fortemente Freud. Charcot era um professor carismático, e uma de suas demonstrações em aula seria um estopim para despertar em Freud a curiosidade sobre o estudo da psique humana. Charcot trazia, por exemplo, um paciente que tremia fortemente a perna de forma descontrolada. Charcot hipnotizava o paciente e assim a perna parava de se mexer. Saindo da hipnose, porém, os sintomas voltavam. Isso foi revolucionário para a época porque, ao contrário do que muitos pensavam, nem todos os sintomas de problemas neurológicos ocorriam por questões físicas, e sim por questões da mente. O fato de com a hipnose a pessoa ser momentaneamente curada demonstrava que fisicamente o corpo dela estava bem, mas algo em sua mente fazia que ela mexesse a perna constantemente, mostrando que o lado psicológico do ser humano poderia influenciar no corpo e em sua saúde. Freud desenvolveu um grande respeito e admiração por Charcot, tanto que traduziu muitas de suas conferências para o alemão e nomeou um de seus próprios filhos com o nome de Jean Martin, em homenagem a Jean Martin Charcot. Freud retorna ao trabalho no hospital entusiasmado pelos estudos de Charcot. Freud começa a atender jovens senhoras que sofriam de sintomas aparentemente neurológicos, como paralisia, cegueira, alucinações, perda de controle motor, mas que aparentemente não tinham nenhuma explicação. Freud casa em 1886, com a ajuda financeira de amigos. Dentre eles, Joseph Breuer, fisiologista austríaco, colega mais velho de Freud na universidade, e que também foi de grande influência para Freud e a psicanálise. Breuer usava um método novo, que também influenciaria Freud, uma terapia de conversa, que parecia aliviar os sintomas de doenças neurológicas dos pacientes. Foi com discussões de casos clínicos entre Breuer e Freud que surgiram as ideias que deram origem às publicações do que viria a ser a psicanálise, a cura pela fala ou cura catártica, no qual o paciente conversa sobre suas próprias questões. Isso também foi revolucionário para a época, pois o tratamento médico começou a deixar de ser uma relação em que o médico é a autoridade e o paciente apenas um objeto de estudo, para um modelo no qual o médico ouve o que o paciente tem a dizer como pistas para desvendar o diagnóstico. Com base em seus atendimentos, pesquisando a literatura disponível na época, ouvindo os pacientes e aplicando a hipnose, Freud começa sistematicamente a organizar teorias sobre como funciona o mundo psíquico humano, desenvolvendo teorias sobre memórias reprimidas, a influência da sexualidade, do prazer e da dor sobre o comportamento humano. Isso foi um choque cultural para a época. Imagine só dizer que as pessoas possuem desejos além do seu livre-arbítrio, desejos esses muitas vezes ultrajantes para a época. Isso levou Freud a ser ridicularizado e ter suas ideias repudiadas pela comunidade científica. Até mesmo outros colegas que contribuíram para o desenvolvimento de suas teorias se afastaram. Então, Freud passa a trabalhar sozinho em suas obras. Começa a analisar o que acredita ser as mensagens inconscientes presentes nos seus próprios sonhos. E contra todas as expectativas, isso geraria a obra mais importante do estudo psicanalítico. Com a autoanálise de seus sonhos, e junto com as teorias previamente elaboradas, Freud publica em 1900 o livro A Interpretação dos Sonhos. Na obra estão descritos os processos de funcionamento do inconsciente, pré-consciente e consciente envolvidos nos sonhos. Postula o novo modelo do inconsciente e o método de acesso ao mesmo, usando a hipnose e a conversa com o paciente a respeito do que ele sente vontade de falar no momento, conhecido como método da associação livre. De início, poucos deram atenção para a obra, mas, com o passar do tempo, médicos de vários lugares do mundo mostraram respaldo às ideias contidas nas obras de Freud. Carl Gustav Jung, que posteriormente fundaria a psicologia analítica, as ideias de arquétipo e de inconsciente coletivo. Eugen Bleuler, psiquiatra suíço que fez grandes contribuições no campo do entendimento da esquizofrenia e do autismo. Eles, junto com outros intelectuais da época que foram aderindo à psicanálise, fundam então um movimento psicanalítico, e a psicanálise era o método para investigar os processos inconscientes. A partir dessa semente, cada vez mais intelectuais começaram a se aprofundar nos estudos da psicanálise,
contribuindo com a mesma. E na cultura popular, as pessoas começaram a se interessar em procurar psicanalistas. Até mesmo movimentos artísticos, como o movimento surrealista, foi influenciado, tendo como um de seus grandes expoentes o pintor espanhol Salvador Dalí, autor da famosa obra intitulada A Persistência da Memória. Freud morou em Viena até 1938, mas então a Áustria foi anexada pela Alemanha nazista. Em razão de sua etnia judaica, fugiu para a Inglaterra. Freud perdeu 4 das 5 irmãs nos campos de concentração nazista. Elas tentaram fugir com a ajuda de Maria Bonaparte, sobrinha bisneta de Napoleão Bonaparte e escritora francesa que usou parte de sua fortuna para promover as ideias de Freud da psicanálise. Apesar de não ter conseguido salvar as irmãs de Freud, Maria Bonaparte conseguiu ajudar Freud a fugir. Suas obras foram proibidas na Alemanha nazista e seus livros foram queimados. Mas isso não foi o suficiente para impedir a propagação das ideias de Freud nos outros países e nem mesmo da propagação do movimento psicanalítico. Freud viveu até 1939, morrendo de câncer no palato aos 83 anos de idade, mas suas ideias permearam fortemente todo o século XX. Deixou como legado a melhor compreensão da mente humana, a importância de levar em consideração os aspectos psíquicos sobre a saúde do indivíduo e o fato incômodo de que os seres humanos não dominam completamente o seu próprio corpo, nem sua própria mente, como até então era imaginado. Freud influenciou e continua influenciando toda uma geração de psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, médicos, artistas, educadores e a cultura ocidental de maneira geral. Muitas de suas teorias podem nos auxiliar a entender o momento atual tão difícil para a saúde mental humana, e muitas de suas obras escritas há mais de 100 anos parecem mais atuais do que nunca. Inscreva-se, curta e compartilhe. Comente qual vídeo você gostaria de ver aqui no canal. Vai lá, é de graça e você ajuda bastante a gente. Muito obrigado e até a próxima.